Turminha, agora vocês peguem o livro de vocês de português e abram lá na página 46. Nós vamos conversar sobre os adjetivos pátrios. O que é um adjetivo pátrio? A gente pode classificar ele de várias maneiras. Você vai se referir, por exemplo, a um país. Vou dar alguns exemplos para você. Quem nasce no Brasil, ele não é brasileiro? Então, esse é um dos adjetivos quando a gente se refere ao país. E se a gente se referir ao estado? Quem nasce lá no Acre é acreano. Quem nasce, em São Paulo é o paulista. Aí a gente tem outras classificações. Por exemplo, nas regiões. Nós vamos usar em regiões. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é carioca. Então, isso é região que eles estão falando. E se eu falar sobre cidades? Quem nasce na cidade do Cabo Verde é cabo-verdiano. Outro exemplo de localidade. Quem nasce lá em Bragança é bragantino. Então, vocês viram que a gente tem da questão dos adjetivos pátrios várias classificações, que são dos países, dos estados, das regiões, das cidades e das localidades. Vocês vão observar lá na página 46 de vocês um texto com comidas típicas brasileiras, são um prato cheio para o turista. Então, o turista ele vai visitar aquela cidade e ele fica muito curioso na questão gastronômica, na questão da culinária daquela região. Ele vai atrás daquela cultura, aquele alimento e da questão da alimentação. Então, vocês têm ali um mão na massa que vocês vão observar e vão fazer o que está pedindo, referente às comidas típicas brasileiras escravizados dos africanos. Era uma comida, então, que vocês viram ali, da origem africana. Então, façam a relação do que está pedindo. Lá na página 47, vocês vão ter um mapa do Brasil, com os estados. O que vocês têm que fazer com esses estados? Colocar e escrever nas linhas quais são os adjetivos pátrios que vocês conhecem, Isso é pessoal. E lá na número 5 fala assim: qual é o adjetivo pátrio da sua cidade? Escreva na linha abaixo. Depois que vocês fizerem isso, nós temos lá na página 48 toda a tabelinha. Olha lá, vocês têm a tabela de todos os estados, brasileiros e os adjetivos pátrios. O que vocês têm que fazer? Observar. Olha lá, o Acre. Quem nasce no Acre? Acreano. Em Alagoas, alagoano ou alagoense. Vocês vão ver que tem toda a relação de todos os estados do nosso Brasil. Depois que fizer isso, vai pegar a ficha de atividade. Vocês vão abrir lá na página 21, do ficha de atividades. Vocês vão observar a seguinte questão: preencha os estados a seguir com os adjetivos pátrios de cada capital do Brasil. Então, no livro de vocês viram sobre os estados. Quem nasce no estado de Alagoas é alagoano, alagoense. Quem nasce no estado de Amapá é amapaense, Aí, lá na ficha de atividade, nós estamos falando das capitais. Vocês podem virar lá na página 22. Essa atividade, vocês podem pesquisar na internet, não tem problema. Quem nasce em Aracaju, lá em Sergipe, é o quê? Aracajuano, aracajuense. Quem nasce, por exemplo, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, o que ele é? Belo Horizontino. Então, vocês precisam pesquisar para poder responder essa página 22. Caso não consiga, na nossa aula do Zoom, a Pro tira dúvidas de vocês e a gente faz junto, tá bom? Dando continuidade na nossa atividade de matemática, vocês vão abrir na página 113, que é a continuação da aula anterior, No mão na massa. Vocês têm lá a observação do relógio novamente e tem os ponteiros. Eles pedem para vocês observarem esses relógios e estarem marcando de acordo com as observações que vocês fizerem com os balõezinhos dos personagens. Então, vai fazer isso na página 113 e na página 114. Na página 114, ele mostra uma receita também para vocês em matemática. O que vocês têm que fazer? Olha lá, algumas receitas devem ser seguidas à risca. Veja a receita de um pavê de chocolate que Clarice aprendeu com sua vovó. Então, tem toda a receita do pavê de chocolate
E ele tem algumas observações em questão de minutos. O que vocês precisam fazer? Responder, de acordo com o texto da receita, a relação do que está pedindo na letra A e na letra B. Então, são essas atividades para o nosso dia de hoje.